Muito boa noite, pessoal. Eu sou Nanda Brito e esse é mais um episódio do nosso Elas Ensina, diretamente de Belgrado. Boa noite, Dani. Boa noite, gente. Tudo bom? Estão sentindo a falta de alguém nessa mesa? Sim, a nossa irmãzinha Gabi tomou uma falta hoje. Mas, em compensação, nós temos uma convidada super especial. Estamos muito felizes em recebê-la em nosso podcast, não é, Nanda? Nossa convidada hoje é uma referência na oncologia. Ela possui graduação pela Faculdade de Medicina da Federal, residência médica pela Universidade da Pensilvânia, doutorado em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, experiência na área de medicina com ênfase em oncologia, hematologia, doutorado em medicina interna pela Universidade Federal da Bahia e é a primeira mulher brasileira a compor ao time global da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, referência internacional. Seja bem-vinda, doutora Clarissa Matias. Oh, que honra estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo convite. Que pena que a gente não tem Gabi aqui hoje, que é uma referência para mim, né? Eu conhecê-la, eu cuido do sogro dela. E, doutora, eu quero começar perguntando como foi sua infância, juventude na Bahia, se assim influenciou sua escolha pela medicina. Então, eu tenho 4 irmãs, né? Ganhei de vocês, tenho mais 2. E sou mais velha. E também, né, Dani? E assim, meu avô era médico e sempre foi uma referência muito importante para mim. Eu vivia muito na casa dos meus avós maternos e sempre admirava ver meu avô, né, saindo bem cedinho, todo vestido de branco. Naquela época não se usava jaleco. E ele ia operar e ele sempre voltava para casa com muitos presentes e as pessoas tinham toda aquela admiração, né? Doutor Eduardo Cerqueira. Então, isso sempre foi uma referência para mim muito grande. E aí, quando eu decidi, né, acho que desde que eu me lembro né, de pensar em ser alguma coisa, eu sempre quis ser médica. Mas foi uma coisa que meu avô sempre desencorajou muito. Porque ele dizia que os médicos, né, naquela época dele, onde ele, né, já estava mais velho, só pensavam em dinheiro, na medicina, e que eram muito mercenários e que não estavam vivendo aquilo por amor. Eu falei, mas eu vou ser diferente. E aí eu segui, meu pai me puxando de um lado para ser engenheira, né, porque eu gostava muito de matemática e tudo. E meu avô meio contra que eu fosse médica, mas apesar de tudo, né, eu fiz medicina, que eu nunca pensei realmente em fazer uma outra coisa e sou muito feliz, né, com a minha escolha. Nenhuma das minhas outras irmãs quis ser médica, então aqui estou. Então é a casa das 4 mulheres, né, doutora? 5 mulheres. 5 mulheres. 5 mulheres. A casa das 5 mulheres. Rapaz, que bacana, doutora. Então quer dizer que nem seu pai, nem seu avô lhe encorajou, mas isso aí já estava no seu coração, né, doutora? Você sentia que não, eu quero ser médica mesmo. Sim. Realmente é uma vocação. Desde criança você já via seu avô ali atuando e já sentia aquela vontade dentro de você mesmo. Bacana, doutora. Eu acho que já existia um chamado, né, doutora? Um chamado, parecia que sim, é verdade. É verdade. Doutora Clarissa, você tem uma carreira internacional e uma atuação fortíssima também no Brasil. Em que momento da sua trajetória você se tornou, a oncologia se tornou uma especialidade, na verdade, uma verdadeira missão? Então, eu ia fazer geriatria, né? Eu adoro lidar com pacientes idosos e durante, né, toda a época do Anchieta, depois quando eu entrei na faculdade, eu dizia que eu ia fazer geriatria, que era uma especialidade relativamente nova naquela época. Isso tem 35, 36 anos. E aí eu fui fazer um curso em Paris e quando eu cheguei lá no laboratório, eu me deparei com a parte da biologia molecular do câncer, que era uma coisa que a gente via muito pouco na faculdade. Aí eu decidi que eu ia fazer oncologia
né, comecei lá mesmo em Paris, eu fiquei 6 meses a frequentar alguns serviços de oncologia dentro do hospital, do Henri Mondor, e me apaixonei. E era toda uma época, assim, onde estava se vislumbrando essa parte, né, de biologia molecular, os inícios dos estudos de terapia-alvo. Então, foi uma experiência bem bacana. Aí, quando eu voltei para a Bahia, eu então fui procurar uma referência dentro da oncologia para eu poder, porque não existia nem a matéria oncologia na Federal. Imagine. E aí veio essa questão, né? Eu já voltei com uma residência engatilhada para voltar para Paris, fazer residência lá e tal. E aí fui procurar um médico e terminei me encontrando com um professor meu na sala de espera de uma clínica, né, da Onco, daqui de Salvador. E aí ele falou, não, você vai ficar com minha médica maravilhosa, querida, que é Judete Lessa. E aí ele meio que me entregou para a Judete. E eu passei 1 ano e meio, os últimos 1 ano e meio da faculdade, acompanhando a Judete, né, todo o tempo livre depois do internato que eu tinha. Nessa época eu estava, inclusive, grávida de Maria Cília. E aí eu ia para lá e ficava, acompanhava ela. E aí quando ela decidiu sair da Onco e criar o Núcleo de Oncologia da Bahia, ela me convidou. Então, essa que é a minha trajetória. Aí depois eu fui fazer residência fora do Brasil, terminou não dando certo na França, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 8 anos lá e voltei. Doutora, a gente tem ouvido cada vez mais muitos pacientes com câncer, não sei se tá aparecendo mais informação sobre o câncer. Mas, assim, qual é o tipo de câncer que é mais frequente atualmente na população brasileira? Porque, principalmente jovem, tá aparecendo muitos casos, assim, 30 e poucos anos já com câncer, né? Pessoas jovens, 40, e, assim, qual é o tipo de câncer mais frequente que... Então, tirando pele, né, que é o câncer de mais frequente, tanto em homens como em mulheres, você tem o câncer de mama, que é o mais frequente em mulheres, e o câncer de próstata, que é o mais frequente em homens. Mas você tem muitos casos de pacientes jovens com câncer de estômago, câncer de cólon tem acontecido também, linfoma, né, leucemias, então... E assim, a gente realmente está vendo uma quantidade muito grande de pacientes jovens sendo acometidos com câncer. Ô, doutora, só para complementar aí a pergunta de Ina, como você mesmo está falando aí, que a gente tem visto mais, né, casos, você sabe de algum fator que tem contribuído para essa maior incidência, ou... Então, existem várias especulações, né, mas assim, exposição à bebida alcoólica, sobrepeso, falta de atividade física... existem as questões genéticas também, existe a exposição à poluição, né? Então, a poluição é um fator bem importante, tem se mostrado cada vez mais nos estudos recentes. Entendi, faz sentido. Ô, doutora, e quais os avanços recentes em tratamentos oncológicos você considera mais promissores? Eu ouvi até... Me corrija se eu estiver errado. Ouvi dizer que existe uma vacina inovadora que vem sendo desenvolvida no Reino Unido e que ela pode atuar contra até 15 tipos de câncer. Então, na verdade existem estudos, né, vários estudos com vacina. Vacina é uma coisa que a gente vai e volta. Hoje já tem algumas vacinas, que inclusive são vacinas ditas personalizadas, porque você retira um pedaço do tumor e você faz uma vacina, injeta aquele material de volta e ativa o sistema imunológico de forma específica. É como se você treinasse um exército do lado de fora, né, fazendo toda uma exposição àqueles soldados inimigos, e aí depois você retornasse, né, esse grupo que foi treinado para dentro do indivíduo. Mas, assim, eu acho que nos últimos anos a gente tem duas coisas que são extremamente importantes, que são a terapia-alvo, onde você tem alvos específicos em determinados tipos de câncer, e você pode travar aquele tumor, às vezes com medicação oral, né? E aí com isso você pode ter tempos muito prolongados de controle de doença, e a imunoterapia,
que é quando você utiliza medicamentos que destravam o sistema imunológico. Porque assim, só voltando um pouquinho, por que acontece o câncer? Né? A todo momento, nós todos estamos tendo células, né? Criando células que não morrem, né? E elas têm algum defeito no DNA. Só que o nosso organismo vai lá e mata essa célula, porque nós somos imunocompetentes, ou porque a gente não fuma, ou porque a gente não bebe, ou porque a gente tem um peso adequado, faz exercício, uma série de coisas, ou a própria questão genética. Nos indivíduos que desenvolvem um câncer, esse sistema de vigilância, ele escapole. Então, aquela célula começa a se multiplicar e cresce. Com isso, você usar o sistema imunológico do próprio paciente, que foi destravado, né, através da imunoterapia, é muito bacana. E hoje a gente tem tratamento, né, envolvendo imunoterapia para vários tipos de tumor, como câncer de pulmão, câncer de mama, alguns específicos, câncer de cólon, de estômago, melanoma e por aí vai. Doutora, falar de câncer, lá em casa mesmo é assim, CA, porque nossas duas avós faleceram de câncer. Então, assim, lógico que é um assunto super delicado, né? Mas, assim, quando o paciente descobre que está com câncer, fica abalado, né? E abala a família inteira, né? Eu queria saber se em Salvador, o paciente que descobre aqui em Salvador, ele tem a melhor tecnologia para se tratar, ou ele tem que sair de Salvador, buscar São Paulo, ou até fora do Brasil, para ter o melhor tratamento? Então, esse é um ponto super importante. Nós hoje temos todo um parque tecnológico, tanto a nível de excelentes profissionais, por exemplo, na área de cirurgia, na área de radioterapia, com excelentes equipamentos, os medicamentos que são aprovados no Brasil como um todo. O que existe de diferente, mas aqui, graças a Deus, a gente tem hoje um parque de oferta muito grande, é a questão das pesquisas. Então, o que é uma pesquisa? Quando um medicamento ele vai ser incorporado dentro do tratamento, você tem que fazer estudos clínicos, e a gente ouviu muito falar sobre estudo clínico na época da Covid, então o brasileiro se tornou meio que expert nisso. E aí, com isso, você tem um braço controle, que é seu braço de tratamento, que seria o melhor tratamento possível, versus um braço onde você incorpora algum tipo de tratamento novo. Isso é muito bacana, não só para os pacientes que não teriam uma nova linha de tratamento para determinado tumor, como para os pacientes que não têm seguro de saúde. Então, hoje a gente tem aumentado bastante. Eu vou até sugerir que tem uma pessoa maravilhosa para vocês entrevistarem, Carolina Alves. Ela morou 6 anos na França. E Carol veio para capitanear esse projeto de pesquisa aqui conosco e tem feito muita coisa bacana. Entendi. Bacana, doutora. Muito, muito bom a gente saber que Salvador está muito bem servido. Nós temos a melhor doutora. Com certeza. Não precisa sair de Salvador, não, minha gente. Fica aqui mesmo e vai ser muito bem acolhido pela doutora Clarissa. Agora, doutora, eu sei que muita gente sabe a diferença, mas é bom ouvir de um especialista, uma referência como você. Qual é a diferença entre quimioterapia e radioterapia? Como cada tratamento atua no combate ao câncer e em que situação é indicado esse tipo de tratamento? Agora, outro detalhe, doutora, já emendando a pergunta. Os cabelos sempre caem nos tratamentos? Tá, então vamos por partes. Quimioterapia é a utilização de medicamentos que interferem de alguma maneira no ciclo celular. Então, normalmente são medicamentos venosos, alguns são por via oral, e eles interferem nesse crescimento, porque a célula, lembra que eu falei que era aquela célula que teve alguma desregulação no seu poder de crescimento, e ela fica crescendo, então você tem que dar alguma substância para parar aquele medicamento, aquela população.
A radioterapia, por sua vez, ela foi, né, descoberta por Madame Curie no século XIX e ela é um mecanismo de destruição física do tumor. Então, você tem aquela máquina grande de radioterapia, o indivíduo entra, né, embaixo da máquina e, através de um cálculo super específico, onde você tem, assim, uma tomografia antes, para você ver exatamente que células vão ser atacadas, aqueles raios físicos, eles destroem o tumor, tá? Você pode combinar a quimioterapia com radioterapia, isso você faz com que a radioterapia funcione melhor, ou às vezes você faz quimio isolada ou rádio isolada. O tipo de tratamento, se você vai usar um ou outro, cirurgia, né, ou imunoterapia ou terapia-alvo, vai depender de uma série de coisas e é muito específico para cada tumor. Então, mas existem situações onde a gente usa um isolado, ou usa os dois. Entendi. Ô, doutora, em relação ao cabelo, existe, eu acho que até... Em relação... A gente tem... Porque o que é que acontece? Como a quimioterapia, ela influi no crescimento celular, todos os nossos tecidos que têm um crescimento acelerado, então o bulbo do cabelo é um exemplo, a mucosa da boca, a mucosa do intestino, eles podem sofrer com a quimioterapia. Então, alguns anos atrás foi aprovada a utilização de uma touca, que é uma touca chamada de crioterapia. Essa touca você resfria a -4 a temperatura né, quase igual lá a Sérvia. E aí, durante a quimioterapia, e aí com isso você reduz a chegada do quimioterápico no couro cabeludo. E aí com isso você reduz a possibilidade de perda de cabelo. Mas assim, medicina entendi. Nada mas, certo, doutora, né? só para esclarecer, nos dois tipos de tratamento, vai cair o cabelo ou não? Nesse não cai, ou depende? Como é isso? Então, depende. No caso da radioterapia, ela só leva a perda de cabelo se for uma radioterapia na cabeça, tá? Se não for na cabeça, não vai cair o cabelo da cabeça. Vai cair o cabelo daquela área onde que foi irradiada. No caso da quimioterapia, vai depender do quimioterápico. Existem alguns quimioterápicos que a gente sabe que com certeza o cabelo vai cair, outros caem às vezes, outros não caem nunca. Então, essa crioterapia ela é ofertada para os pacientes onde a gente tem certeza e também que o tipo de tumor permite que, né, a crioterapia seja utilizada, que já tem estudos, etc. Ah, tá. Entendi. Porque eu tinha a impressão, doutora, que todo tipo de câncer, assim, você tinha que raspar a cabeça, porque o tratamento... Né, eu acho que é por causa da novela, aquela novela, doutora. É verdade, mas na novela acho que ela teve uma leucemia. Foi. Né, então... Mas aí a gente fica com isso na cabeça, né, doutora? Na cabeça. Então, doutora, tá chegando o dia 31 de maio, né, Dia Mundial Sem Tabaco. E a gente sabe que o cigarro e os vapes, né, são um dos grandes causadores, né, do câncer de pulmão. Mas eu queria saber também quais são os outros fatores que causam esse câncer. Então, em relação ao cigarro, sim, 90% dos casos de câncer de pulmão, principalmente, são relacionados com cigarro de papel. Em relação aos vapers, está muito cedo para a gente estabelecer isso. Provavelmente por conta da carga de nicotina, né, da carga de porcaria, aumento de temperatura que chega no epitélio pulmonar, com certeza ele deve também estar relacionado. Mas eu não tenho nenhum estudo que hoje diga 100%, como eu tenho para os estudos, né, de câncer de pulmão e cigarro de papel. Em relação a outros tipos de causa de câncer de pulmão, a gente tem poluição, a gente tem altas temperaturas, como fornos de lenha, aqueles fornos que se encontram principalmente no interior, né? Dentro de casa, onde você tem um aumento grande de temperatura dentro da casa. Aquele telhado, doutora, você falou só do forno, aquele telhado de amianto amianto, ele aumenta o risco, sim. Hoje é raro, né, a gente tem amianto,
Mas durante muito tempo, o asbestos, na verdade, Sim. não é nem o amianto, é o asbestos, Sim. que é uma substância que faz parte do amianto. Certo. Doutora, agora a gente vai para um quadro Ô, no Nanda, nosso... Oi. Diga, Dani. era só para comentar com a doutora, Sim, antes de você vir com esse quadro aí, que é muito bacana, mas só ainda dentro desse assunto aí. certo. Eu tenho um ano aqui na Sérvia, né, doutora? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei, assim, impressionada negativamente em relação a essa questão. De o quanto que as pessoas fumam aqui. É Aí em verdade. Salvador, nem tanto. Aqui, doutora, impressionante os jovens, todos os lugares. A área de fumante do restaurante é lotada. E a área de não fumante? Não fica ninguém. Na verdade, Dani, Na hora, quando eu cheguei na época, eu fiquei super chocada. Eu falei, eu fiquei assustada. Agora eu já me acostumei. Fico até com medo de ser já fumante passivo. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso. Que risco que eu tô correndo aqui de ser fumante passivo, mas assim, nos restaurantes, né? É o local que eu mais convivo. Mas eu Não, fiquei fiquei- chocada aqui. fique bem impressionante. tranquila. Assim, em relação a essa questão de você se expor no restaurante, fique bem tranquila. Mas assim, na verdade, o Brasil, ele tem um histórico de controle de tabagismo muito bacana. Então, a gente teve uma política muito boa. Então, nós caímos de em torno de 40% para 17%. Hoje, né, apesar dos vapers serem proibidos, tem muito adolescente utilizando. E é um grande problema, porque é caro você manter o vapor e ele é proibido no Brasil. Então, as pessoas terminam migrando para o cigarro de papel. Então, a gente tem que se conscientizar. É muito bom estarmos falando sobre isso agora. Porque começa verdade. no Aqui é vape, um mas terror. aí vai para o Exato. cigarro depois e fica no vício, né? E Aqui, aí, isso, doutora. Aqui é um terror. Aqui no shopping, Nanda visitou aqui, viu? a gente Os foi para lá quiosques de no shopping, final, no vende final do vape. ano. Eu tenho um filho adolescente de 14 anos, eu converso muito com ele, porque tem vários colegas dele na escola fumantes. E aí eu fico, pelo amor de Deus, Luquinhas, não caia nessa. Porque É aqui é isso. uma febre isso aí. É verdade. muito mesmo. A gente ficou Infelizmente. assustado, porque minha filha tem 9 anos, mas assim, crianças, doutora, do tamanho dela, um pouquinho maior, assim, fumando, sabe? É uma coisa assustadora É bem mesmo. triste. É bem triste. Enfim. Então, doutora, vamos agora para um quadro que chama Mitos e Verdades. Eu vou te falar e você me diz se é mito ou verdade, tá? Tomar sol sem proteção aumenta o risco de melanoma. Mito ou verdade? Super verdade. O câncer de próstata só aparece em homens acima de 70 anos. Mito ou verdade? Mito. Existem indivíduos jovens que têm câncer de próstata. O HPV é responsável apenas pelo câncer de colo de útero. Mito ou verdade? Mito também, porque ele está envolvido em câncer de cabeça e pescoço, câncer de canal anal, câncer de pênis. Fumar cigarro eletrônico é totalmente seguro e não aumenta o risco de câncer. Super mito. Esse aqui eu achei interessante, viu, doutora? O câncer metástase não tem cura, apenas tratamento paliativo. Mito ou verdade? Bom, na verdade, depende. Essa é uma pergunta que não tem uma resposta, de novo, preto no branco. Você tem pacientes que têm uma doença metastática, ou seja, o que é uma metástase? É uma doença que se iniciou em um lugar e está em outro sítio, tá? Hoje existem pacientes onde eles tiveram doença metastática, você não consegue efetivamente detectar a presença de metástase por conta de tratamentos, né, prolongados. Então, e é importante a gente até falar um pouquinho, desmistificar essa questão do tratamento paliativo, porque paliar vem de palio, que era aquele manto que a gente usava na Idade Média. E o tratamento paliativo, ele é um tratamento que não se deve ser feito somente em pacientes que estão já a ponto de partir, né, dessa encarnação. Eles são tratamentos que devem ser introduzidos desde o início e é esse tratamento de cuidado mesmo. Porque muito poucas coisas a gente cura em medicina. Então, se você tem uma pessoa que tem pressão alta, ele vai ter que tomar remédio para pressão alta o resto da vida. Você tem uma paciente diabética, ela não vai ficar boa do diabetes.
Doutora, então assim, se o paciente for diagnosticado câncer metástase, então assim... Câncer metastático. Ainda tem uma solução? Ainda pode reverter o quadro? Então, você pode controlar esse tumor durante muito tempo, né? E em alguns casos, você pode fazer com que ele não seja identificado nos exames de imagem. Joia. Entendi. Vá, Dani. Eu vou chamar a doutora, ela falou assim, não me chame de doutora. Clarissa. A doutora. Clarissa. Tá bom. Atendendo seu pedido. Tá bom. Quais os exames periódicos mais recomendados para que a gente consiga detectar precocemente os 3 tipos mais comuns de câncer? E assim, quais são os sinais que podem surgir, que podem aparecer, sintomas que a gente tem que ficar assim alerta, ou no médico? Então, na verdade, né, todas as pessoas devem fazer alguns exames periódicos. Então, a gente tem mamografia. Desculpe. Ultrassom. Doutora. Obrigada, desculpe. Mamografia, ultrassom de mama, tá? Para detecção precoce do câncer de mama, que é um câncer que, se for detectado precocemente, ele é curável. Um exame super importante é a colonoscopia. Então, acima de 45 anos, todo mundo tem que fazer uma colonoscopia. E se você tiver uma história familiar num parente de primeiro grau, a gente tem que mover essa idade 10 anos antes, então com 35. Câncer de pulmão. Então, indivíduos que têm uma história de tabagismo, uma longa história de tabagismo, também devem ser submetidos a tomografias anuais. E o exame da próstata, né, pelo urologista, o toque retal e o PSA para os homens. Além disso, se você tem pacientes que têm alterações na pele, você tem que fazer avaliações com o dermatologista. Existe um exame chamado dermatoscopia, onde todas as pintinhas são examinadas com cuidado. Doutora, doutora. Vá, Dani. Desculpa, Nanda, desculpa. Tudo bem. Só porque ela falou desses exames todos. Eu não sei se existe isso mesmo, né? Me corrija tranquilamente. Existe um tal de um exame que é pela íris que detecta aí o... Não. Não? É mentira? É Fake. mito, Não, né, não é doutora? mentira, É mito. Existe uma fake ciência news. chamada iridologia, mas não é, a gente não usa isso, né, no cotidiano. Sim, sim. Ah, tá. Fake news. Ok. Doutora, Vá, Nanda. Consigo. Posso, Daniele? Vá, meu amor. Durante a sua jornada, né, assim, você deve ter passado, né, por muitos casos, muitos pacientes, mas eu queria saber, assim, durante sua carreira, se teve algum fato que, assim, mudou sua forma de ver a medicina e mudou você. Então, eu acho, Nanda, que todos os pacientes, eles nos constroem um pouquinho, né, como médicos. Então, assim, eu tenho vários fatos super marcantes de pessoas que eu cuidei, né, que eu admirava muito. Então, quando eu voltei logo para o Brasil, teve uma médica, Vera Rafushi, que foi uma pessoa super importante para mim. Ela teve um câncer de pâncreas, né, super avançado, e foi uma pessoa que me ensinou muito, até na hora da partida dela, ela me ensinou muito. E tantas outras pessoas que nessa jornada me ensinaram muito, né, me ensinaram como é ver a vida, né, de uma maneira... Eu sempre digo até para meus residentes, para os estudantes, que a gente termina se colocando num lugar muito privilegiado, porque a gente está vendo a doença como oportunidade de crescimento, de melhora, vendo quais são as estratégias para você estar enfrentando o tratamento, né, com altivez, com muita decência, sem estar nesse lugar, né, de ser portador da doença. Então, eu acho que a gente tem que procurar olhar para tudo isso. Mas, assim, não é fácil não, viu, doutora? Realmente você é uma pessoa de luz, de paz, porque passar por tantas situações, né, tem que ter realmente, né, uma luz diferente, né, Dani? Não, todos nós, eu acho que todas as pessoas que trabalham com oncologia, isso não vai só para o médico, né? Vai desde o porteiro, né, que recebe, né, que recebe o paciente, pelas enfermeiras,
psicólogos, nutricionistas, e é incrível como normalmente as pessoas que não conseguem se encaixar dentro desse meio, eles terminam saindo de cena por alguma razão. Porque tem gente que não consegue, se adaptar à carga, né, doutora? É verdade. Doutora, só voltando um pouquinho. Você foi a primeira mulher brasileira a entrar para o seleto grupo da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Como foi esse processo e o que ele representa para a presença feminina na ciência? Então, na verdade, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica ela é formada por mais de 50 mil membros no mundo inteiro. E aí, as pessoas que vão concorrer a essa posição, elas são indicadas, né, por outros membros, passam por todo um crivo de seleção, e aí depois você entra numa votação internacional. E aí, há uns 4 anos atrás, eu fui selecionada para entrar nessa cédula, né? E aí eu concorri contra uma pessoa. Que orgulho contra uma Brasil, pessoa da África. E aí perdi. Não, calma, aí perdi. E para mim foi assim, foi muito complicado, porque efetivamente assim, foi, né? Mas aí, no ano seguinte, o ex-presidente da ASCO, que era a pessoa que fazia a condução das novas cédulas, etc., ele me ligou, Everett Volks, um grande amigo, ele é da Universidade de Chicago, aí ele falou: Clarice, seu nome foi indicado de novo e a gente queria que você concorresse. Aí eu falei: Everett, é muito desgastante, né? Eu não vou querer mais concorrer, né? Para mim deu. Ele falou: não, mas você vai. Quando eu me tornei presidente, eu concorri 2 vezes antes e tal. E aí falou outros nomes de outras pessoas a quem eu admirava muito, que também tinham concorrido e que não tinham ganho, né, na primeira vez. E aí você nunca sabe com quem você vai concorrer. Quando eu vejo lá que sai a cédula, eu contra um cara da Índia, que eu olhei no Instagram dele, ele tinha não sei quantos 1000 seguidores. E no Twitter dele, no X, eu falei: pronto, já deu. Mas aí eu terminei ganhando e foi muito bacana. Hoje a gente tem um conselho que são 72% de mulheres. A ex-presidente da ASCO é uma mulher, que foi minha professora, inclusive, na Universidade da Pensilvânia, Lynn Schachter, a atual Robinson também. E o próximo, que é um cara super bacana, ele é da Universidade de São Francisco, mas ele cresceu no México, então ele tem essa visão. Porque eu acho que a grande questão não é só a questão de ser uma mulher, é a questão de ser uma estrangeira também, né? Então, eu acho que ainda mais nesse momento dos Estados Unidos, isso tem sido bem complicado. Muito importante. E que orgulho, né, Dani, para o Brasil. Orgulho, parabéns, doutora. Parabéns, doutora. Ela não gosta de chamar doutora, mas parabéns, doutora. Doutora. Doutora, doutora, você disse que fez residência lá nos Estados Unidos. Eu queria saber o que é que os outros sistemas de saúde podem ensinar para o Brasil e o que é que a gente pode ensinar para o mundo. Então, vou começar ao contrário. Então, acho que aqui no Brasil a gente tem um sistema único de saúde, que é um sistema que, por mais que a gente fale, né, esse queixo do SUS, mas é um sistema que tem um desenho operacional muito bacana e essa oferta universal de tratamento, né, que nem sempre é o tratamento ideal, por isso que a gente tem que pensar em outras coisas como pesquisa, mas que realmente é ímpar, né, em relação ao resto do mundo, porque a gente pensa, nos Estados Unidos é tudo mil maravilhas, mas não é. A gente tem pessoas que não têm plano de saúde e que tem que passar, né, por toda uma problemática grande, que até Obama tentou melhorar isso, e agora a gente não sabe como é que vai ser esse retrocesso nesse momento com o atual governo. Então, eu acho que assim, o mais importante de ter treinado lá fora, eu acho que hoje em dia isso não é mais tão importante, é que na época a gente não tinha ofertas, né, de programas de residência que fossem adequados, que conseguissem fazer um treinamento adequado para os residentes. Hoje a gente já tem excelentes programas, então acho que a gente está muito bem colocado, né, em relação ao resto do mundo. Ai, que bom, que bom. Clarissa, que bom. Você, além de médica,
também é escritora. Comenta com a gente um pouquinho sobre os seus 2 livros. Eu quero saber da história. Eu já estou sabendo, mas eu quero que os nossos seguidores saibam. Eu já estou conheçam, sabendo, né, Dani? E como eu quero encontros ecumênicos e encontros com espiritualidade. Fala um pouquinho para eles sobre esses livros. Muito bacana a história. Então, na verdade, esses livros são frutos. Os 2 são frutos. Tem até um terceiro, a gente traduziu um deles, o primeiro deles para o inglês. Então, logo no início da pandemia, nós começamos a fazer um encontro ecumênico online, que era semanal, para dar um apoio, né, tanto para nossos funcionários, nossos médicos e nossos pacientes e famílias. E aí esses encontros eles foram crescendo, eles evoluíram nos seus formatos e a gente, em determinado momento, depois já tinha uns 2 anos de encontro, a gente resolveu traduzir isso para os livros. Eu não digo nem que eu sou escritora, assim, eu sou organizadora e faço parte, né, por fazer parte do encontro. Então, nós lançamos o primeiro volume, que ele os 2 são beneficentes para a Casa Solange Fraga, que é uma casa onde a gente abriga crianças com câncer e com problemas cardiológicos lá ligadas à Santa Casa de Misericórdia, ao Hospital Santa Isabel. Então, como a gente tem que manter essas crianças, os livros são beneficentes para essas crianças. E é um grupo muito bacana, né? A gente tem um outro oncologista clínico de Minas, Dr. Rodolfo Gadia, temos uma budista, a doutora Sarananda, que é de lá de Minas também, temos o Padre Lázaro, maravilhoso, que é da Igreja Rosário dos Pretos, temos Cida Souza, que ela é do Candomblé, Kátia, que faz a parte de meditação, juntamente com Fernanda Perezin, que é do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, assim, Juliana Perezin também, que faz as conduções de meditação, é um grupo muito bacana, e a cada 15 dias agora a gente fala sobre um tema. Então, a gente discorre, cada um dentro da sua perspectiva religiosa, né, e de filosofia de vida, sobre determinado tema. E eles sobem hoje para o YouTube, sobem para o Spotify. Ô Dani, essa pergunta não existe não, mas assim, eu queria saber, doutora, porque ontem eu fui num evento, aí falei que ia entrevistar, né, a doutora Clarissa Matias, e aí algumas pessoas falaram, assim, desse seu lado espiritual, acolhedor, com seus pacientes. Queria que você falasse um pouco, assim, dessa sua espiritualidade, esse acolhimento que você tem com seus pacientes, que é um diferencial muito grande para quem está passando, né, por uma situação dessa. Então, na verdade, eu nasci numa família espírita. Minha mãe e minha avó eram espíritas. Então, eu fui criada assim, eu não sei o que é, né, ter outra visão de vida. E a visão do espiritismo é justamente essa visão que você tem que fazer para o outro, a visão cristã, né, fazer para o outro o que você queria que alguém fizesse por você. Claro que a gente tem 1000 percalços ao longo da vida, né? A gente tem aquele dia que você não está, né, que você não se comportou da maneira como você deveria ter se comportado, mas eu acho que aí quando você aprende, eu acho que a pandemia veio muito para isso também, você aprende a fazer uma análise do seu dia e saber o que você poderia fazer de melhor no dia seguinte. Então, eu acho que é por aí, assim, não tem muita novidade em relação a isso. Esse seu jeitinho, doutora Clarissa, é por isso que os seus pacientes lhe amam. Meu Deus. A gente recebeu um monte de mensagem quando a gente divulgou que você seria a nossa convidada. Ela é maravilhosa, ela é uma querida. Só elogios. E agora a gente está lhe conhecendo pessoalmente, a gente está entendendo por quê. E sempre assim, doutora, como eu falei, eu fui num evento ontem, e aí as pessoas já sabiam, né, e falaram assim, eu conheço, ela foi médica de não sei quem, ela foi médica, assim, parente, sabe, e todos assim, adoro ela, quero assistir, ela realmente é diferenciada, sabe? São muitos anos trabalhando. Vá, Dani. Agora vai ter o quiz com a Dani. Agora, comigo, agora...
Doutora, me desculpe, doutora Clarissa por trás do jaleco. Vamos saber só um pouquinho aí de você. Clarissa, se um paciente já te ensinou algo que você nunca esqueceu? Ai, várias coisas. Mas uma paciente especial, ela já está, né, em outro plano, Marília. Ela me ensinou sobre o pôr da lua, que você consegue ver a lua, né, se colocando no mar quando ela está indo embora. Então, toda lua cheia, eu moro perto da praia, eu acordo bem cedinho para poder olhar esse pôr da lua. Interessante, doutora. É muito lindo, é muito lindo. Outra perguntinha. Na hora de recarregar suas energias, você prefere escolher um mantra, o silêncio ou um bom samba? Opa! Na verdade, termina sendo hoje nenhuma das três. Eu corro para minha neta. Opa! É a netinha, o aconchego, né, doutora? A netinha. Vamos lá para outra. Você vai responder. Eu acho que vai dizer que poxa, doutora, vai ser essa aí, olha. No seu tempo livre, o que te faz feliz de um jeito simples? Eu acho que eu convivo com a família, né? Como eu falei, eu tenho 4 irmãs e eu acho que a família sempre teve uma posição muito privilegiada na minha vida, assim, de sempre colocar a família primeiro. Então, tanto meus filhos, meu marido, minhas irmãs, meus pais. Que bacana. Agora, se você pudesse mandar um bilhetinho de sabedoria para todo mundo ao acordar, o que você escreveria nele? Nunca se esqueçam de agradecer, porque é uma coisa bem interessante, que nossa parte do cérebro que agradece é a mesma parte que reclama. Então você não pode reclamar e agradecer ao mesmo tempo. Então sempre escolham agradecer. Isso, ótimo, doutora. Ótimo. Sensacional essa última resposta da doutora, hein, Dani? Agradecer sempre. Agradecer. Doutora, a gente já está finalizando. Você ainda tem alguma pergunta, Dani? Eu tenho uma última aqui. Não, pode gerar sua última pergunta aí. Pronto. Doutora, eu queria saber o que é que mais te emociona na sua profissão, para a gente finalizar. Cuidar do ser humano. Eu acho que, assim, cuidar é o que mais me emociona sempre. E às vezes você cuida só com uma palavra, com um olhar. Um jeitinho especial, né, doutora? Todo especial. Então, doutora, a gente está finalizando. Eu quero agradecer sua presença, super enriquecedora. Eu que agradeço. E assim, um episódio imperdível, viu, gente? Não é, Dani? Pois é, eu quero agradecer. Estamos finalizando por aqui. Mais uma temporada, viu, gente? Vamos nos ver só agora, depois do São João, em julho. Eu quero agradecer imensamente a presença da querida doutora Clarissa. Nós amamos ter você aqui com a gente no nosso podcast. Temos muito que agradecer. Um beijo, doutora Clarissa. Um beijo. Doutora, você quer deixar algum recado para nossos seguidores, para nossa audiência? Não, se vocês quiserem seguir os nossos encontros no Spotify, no YouTube, ele é bem enriquecedor. Ótimo. Com certeza, vamos seguir. Então vamos ficando por aqui. Até em julho, pessoal. Até a próxima temporada. Tchau, tchau. Tchau.